mais uma edição do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação, com o professor Paulo Demarco. O professor Paulo Demarco ele tem graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado 3 da UFG, sendo orientador permanente nos cursos de pós-graduação de Ecologia e Evolução em Ciências Ambientais. Tem na área de Ecologia com ênfase em Ecologia Teórica, atuando principalmente nos seguintes temas: Ecologia de Comunidades, Ecologia de Populações, Biologia da Conservação e Ecologia Quantitativa. Muito obrigada, professor, pela participação. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos. Faltou só um ponto no meu currículo. Eu sou torcedor do Clube Atlético Mineiro. Gente, eu estou muito satisfeito de estar aqui, principalmente porque isso é um desafio. Vocês viram ela dizer minha história. Eu sou um biólogo, mas eu sou um biólogo estranho, porque quando eu fui fazer meu mestrado, o meu orientador, que é louco, meu orientador tinha graduação em Filosofia e Matemática, mestrado em Ecologia e doutorado em Estatística. Então, ele virou para mim e falou assim: você já é biólogo? Então, faz o seguinte, faz todas as matérias do mestrado em Estatística e do doutorado de Matemática. E eu era doido, mais doido que ele, e eu aceitei. Então, a minha formação é muito híbrida. E isso me deixa numa situação confortável para conversar com vocês, e, ao mesmo tempo, alguns de vocês vão saber mais do que eu sobre algumas coisas que eu vou dizer. E alguns de vocês vão saber menos ou vão estar muito interessados em algumas das coisas que eu posso oferecer a vocês. Não é comum na universidade que nós tenhamos essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Eu, parado aqui na frente, vejo uma amostra representativa de toda a universidade. E eu vou usar muito isso a meu favor, porque todas as oportunidades que nós temos numa universidade pública no Brasil precisam ser usadas em termos de como nós aprendemos. Eu vou aprender muito hoje aqui e nós vamos discutir um pouco coisas interessantes. O plano que nós temos é o seguinte: primeiro, nós vamos entender onde nós estamos, eu vou experimentar um ponto de vista e depois eu vou ensinar toda a estatística para vocês em 30 minutos. Todos os problemas vão desaparecer a um estalar de dedos. E, a partir daí, tendo resolvido os problemas, aí nós vamos pensar de uma coisa mais séria, interessante, que estatística. Estatística é um negócio meio idiota, fácil demais, extremamente simples, como vocês vão descobrir nos próximos 20, 30 minutos. Vocês vão virar e falar assim: puxa vida, mas esse cara ficou gastando todo esse tempo para explicar essa bobagem. Tudo bem, mas nós vamos usar isso para algumas coisas mais legais, que tem a ver com as consequências disso. E, é claro, vamos falar um pouquinho sobre o mundo atual, sobre as coisas que nós estamos enfrentando. E, evidentemente, eu preciso entender quem são vocês. Tá certo? Esse cara eu sei que é meu aluno, então é fácil. Prazer, eu sou o Paulo. Quem você é? Vanessa, o que você faz? Ela já sabe mais que eu. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar para ela, gente? Eu estou dançando. E o senhor? Quem o senhor é? Douglas. Doutorando em zootecnia. Nós vamos... Olha bem, gente, como é que eu vou falar alguma coisa para ele? Mas ele vai me ajudar. E você, quem você é? Meu nome é Rafaela, eu sou da graduação em Estudos Literários. Ótimo, graças a Deus. Ela faz graduação em Estudos Literários. Ufa. Eu juro que eu acho que eu vou falar alguma coisa que você vai gostar. Eu juro. Olha, peraí, com licença. A câmera tem que pegar. Eu juro que eu vou fazer. É claro que ele, mestre em zootecnia, quer dizer, tá, doutorando em zootecnia. Ótimo. Doutorando em zootecnia e, ao mesmo tempo, mestre em estatística, sabe mais do que eu, que muita coisa, mas ele vai me ajudar a entender e a explicar algo que pode ser útil para todo mundo de alguma forma. Evidentemente, não é estatística. Né? Vamos ver. Vamos ver. Eu falei que eu ia fazer uma confusão danada. Você, quem você é? Prazer, sou Paulo. Você é minha aluna, jura? Como tem aluno no mundo, né? Como é que é o seu nome? Amanda. Amanda. Diz pra mim, Amanda, você faz graduação em quê? Ecologia. Ecologia. Ecologia é mais fácil, né?
para mim, né? E você? Quem você é? Caroline, E você faz graduação? física médica. Física médica, yes! Gente, quem faz iniciação científica, levanta a mão para mim. Quem não entende patavina de estatística, levanta a mão para mim. Beleza. Não, sejam honestos. Quem realmente não entende nada de estatística, levanta a mão. Isso. Agora, te contar. Quem acha que vai precisar de estatística na sua iniciação científica? Beleza. Então, eu estava... Se você pegar esses dois conjuntos e um subtrair o outro, aquelas pessoas que diziam que vão precisar de estatística, e aquele conjunto, subconjunto, que disse que não entende patavina, sobram aqui 40% de pessoas que dizem, eu sei um pouco de estatística, beleza? Quem acha que sabe um pouco de estatística, levanta a mão para mim. Beleza. Eu estava nessa situação de vocês como meu orientador, quando eu entrei na Unicamp, lembra? Que me mandou fazer a disciplina de estatística. Eu cheguei e falei, poxa, eu sei esse troço. 15 minutos conversando com o meu orientador, eu descobri que eu não sabia nada. Tudo bem? E foi legal, porque faz parte do processo de aprendizado, entender as nossas limitações e o que está acontecendo. Essa aula, isso não é uma palestra, isso é uma aula, ela foi planejada para vocês. Ela tem um imenso desafio de tentar discutir formas gerais de pensar o mundo, adequadas a uma pessoa que está discutindo análise literária, ecologia, física médica, zootecnia, história, estatística. Tudo bem? Ela está voltada principalmente para aqueles tipos de ciência nas quais evidências empíricas são necessárias para testar as hipóteses, ou para que nós entendamos o mundo. Aquelas ciências que não precisam de evidências empíricas para entender o mundo, eu chamo de religião. Portanto, não nos interessam muito nessa discussão. Nós estamos discutindo coisas para as quais nós temos... Eu vou falar isso de uma outra maneira. Nós vamos discutir coisas nas quais eu posso estar errado. Eu posso tomar uma decisão errada. Muitos dos nossos trabalhos acontecem assim. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma visão de mundo, mas eu posso estar errado. Eu busco evidências empíricas, eu observo coisas do mundo real e tento tomar decisões sobre como é que essas coisas acontecem. Isso pode ser, por exemplo, a pergunta, quantas palavras Shakespeare sabia? Essa é uma pergunta científica interessante que foi feita e que foi analisada e que nos interessa. Agora, por um minuto, observe a minha situação frágil e vulnerável. Como é que eu discuto isso para uma universidade? Porque vocês têm formas distintas de pensar o mundo, vocês concordam? E é essencial nós respeitarmos isso, porque essa é a nossa grandeza. A nossa imensa diversidade é a nossa maior grandeza. E essa coisa tem que ser valorizada e entendida. Então, não entendam a forma como eu vou pensar como uma forma fixista única de explicar o mundo. Vocês concordam comigo? Então, nós estamos aqui para pensar e formar pensamento crítico. E estatística é uma ótima maneira de trabalhar, sim, eu espero ser capaz de mostrar isso durante a nossa conversa. Eu vou usar tudo que tiver à minha mão. Vou fazer várias coisas diferentes aqui. Nessa aula vão estar presentes Einstein, Platão, Ockham, um monte de gente necessário para que a gente entenda a estatística de uma forma ampla. Mas o que eu quero demonstrar é que estatística é assustadoramente simples. Eu vou ensinar para vocês uma forma de pensar a estatística que torna todos os testes estatísticos um caso particular de uma única ideia, de uma única forma de pensar. Então, eu não estou aqui para ensinar coisas simples. Eu vou ensinar a pensar, a como nós pensamos estatística. E nós vamos discutir depois o quão útil essa ideia pode ser. Eu vou começar do artigo que eu fiz em 2004. E aí, por que esse artigo é particularmente útil para a gente? Esse foi o trabalho de iniciação científica dessa professora hoje, doutora Flávia Coelho hoje, professora de um Instituto Federal em Minas Gerais, e ela foi minha aluna de graduação, e esse foi o trabalho de iniciação científica dela. Na minha visão, esse é o trabalho mais importante que eu já fiz na minha carreira. Se você entrar no meu Lattes, eu sou pesquisador 1A do CNPq, eu sou um pesquisador muito produtivo,
publiquei artigos em revistas chiques, mas esse artigo de iniciação científica com a minha aluna foi, sem dúvida, o artigo que para mim é mais importante. Vocês vão entender por quê. Nesse trabalho, ela, que era filha de agricultores que plantavam café no interior de Minas, nós estudamos propriedades rurais que tinham floresta dentro, mantinham floresta, uma agrocivicultura e áreas nas quais a vegetação nativa tinha sido toda destruída. E nós comparamos a produção de café feito no seguinte experimento. Olhem para mim, sou uma árvore de café. Beleza? Eu tenho 2 ramos mais ou menos da mesma altura. O que nós fizemos foi ensacar um ramo e impedir que as abelhas tenham contato com essas flores. Nós esperamos as flores estarem em botão e eu impedi as abelhas chegarem. Nesse ramo, eu deixei as abelhas chegarem, tudo bem? Portanto, eu tenho sem os polinizadores e com os polinizadores, mas na mesma planta. E eu peguei várias plantas dentro de cada propriedade. Alguém pode olhar esse gráfico e tentar me interpretar o que ele mostra? Lembra? Aqui são áreas onde a floresta foi preservada, aqui são áreas onde a floresta não foi preservada. Isso, o senhor, pode falar alto para mim. Fala mesmo. Tu mesmo. Isso. Você faz agronomia? Matemática, que legal. Você viu que bacana? Isso é universidade. A universidade é legal porque nós podemos usar as ideias, né? E o que aconteceu no isolado? O que não tinha mata? Não dá para ver direito, é uma confusão, né? Aqui parece que as coisas são mais ou menos iguais, aqui foi até o contrário, né? Mas, em essência, você vê consistentemente que, quando eu deixo a floresta, aumentou a produção do café, correto? Então, eu fiz uma análise estatística mais sofisticada, por isso é um artigo de 2004. O resultado interessante é o seguinte: se eu fizer as contas de que 1 hectare tem cerca de 4.000... Bom, só o primeiro ponto fundamental. Nós mostramos que, quando você deixa a floresta, você produz 14,6% a mais de café. 14,6% a mais de café na propriedade. Tudo bem? Agora, observa uma coisa. Se eu pegar 1 hectare tem 4.000 café, eles estão plantados a uma distância de 2,5 por 1. A plantação de volta a 5 anos produz 4.000 tantos frutos. O preço do café na época estava $73 o hectare. Esse número aqui é o quanto que o produtor rural lucra a mais se deixa a floresta. $1.860 por hectare ano no ano de 2004. Vocês concordam que esse é um argumento bastante interessante para que nós preservemos a floresta atlântica no Brasil, nessa região? É um argumento lógico, né? Eu vou colocar isso como modelo para nós aprendermos estatística, tudo bem? E por que eu vou usar... no agro, as plantas do café produzem menos, porque elas estão sombreadas, então você tem menos fotossíntese, menos produção, e aí não teve muita diferença nesse caso. Mas não sei se você percebe que eu, nesse trabalho, nem discuto agro, porque eu fui em um lugar. Essa é uma outra pergunta bastante interessante. Basta eu ir em um lugar, eu preciso recolher mais dados. Nós vamos voltar a isso, tudo bem? Qual a sua área, filho? Bacana, ótimo. Não sei se você percebeu, eu estou muito feliz de estar com essa variedade de gente. Eu nunca tive tanta variedade de gente numa sala de aula. Eu já dei aula de estatística até em pastelaria. Mas eu nunca tive dando aula de estatística com tanta gente diferente. Esse é o modelo que eu vou ensinar a vocês.
eu vou ensinar uma forma de pensar. Essa forma de pensar serve para qualquer teste estatístico que exista ou que alguém vai gerar. Quem faz estatística ou matemática, levanta a mão. Essas pessoas sabem que a estatística que eu estou ensinando é uma estatística chamada frequentista. Que nós temos mais outras, 2 ou 3 ou 4 maneiras diferentes de pensar estatística, tudo bem? Então, eu estou ensinando uma forma, a mais simples. Você vai assim, professor, isso resolve tudo? Não. Não, porque o mundo é muito complexo, nós temos perguntas que outros tipos de estatística são necessárias. Mas, nesse momento, é bom começar do simples e avançar. Todos concordam? Essa estrutura geral é a que eu vou explorar com vocês, e ela diz o seguinte. Primeira coisa, essa é a minha forma de construir isso, tudo bem? Primeira coisa é, a estatística não é a coisa mais importante. Essa é a primeira coisa. Por isso eu coloco aqui no passo 0, quando eu digo a teoria, o que é realmente importante é a sua pergunta do seu trabalho. A teoria que suporta a sua pergunta do seu trabalho. Eu sempre acho que quando eu vejo uma pessoa com óculos redondinho, é uma pessoa inteligente. Assim, esse senhor aqui. Esse negócio liga, né? Se eu apertar em algum lugar aqui, ele deve ligar. Vamos sumir aqui. Alô? Moço, o que você faz da vida? Eu faço mestrado em patologia. Patologia? Ótimo. Qual que é a pergunta do seu trabalho? Uma pergunta do seu trabalho. Se no câncer existe maiores níveis de marcadores angiogênicos relacionados com malignidade do tumor. Ter um marcador significa que eu vou poder detectar a malignidade do tumor antes que a pessoa esteja doente. Vocês entenderam isso? Portanto, esse cara está sugerindo uma estratégia que pode diminuir as chances e riscos que as pessoas cheguem em um estágio terminal sem ter o tratamento adequado, porque ele conseguiria detectar o câncer antes dele aparecer. Todos entenderam? Mas para isso, ele precisa mostrar que as pessoas que têm câncer têm mais de alguma coisa que eu sou capaz de detectar do que as pessoas que não têm câncer. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que um cientista não é um animal à busca de respostas. O cientista é um animal que sabe fazer perguntas. O nosso treinamento é em fazer perguntas. No momento em que ele estabelece a pergunta, nós podemos construir essa estrutura. Tudo bem? Não tenho como construir isso se eu não tenho uma pergunta. Então, em cada um de vocês, no recôndito do seu lar, bote a mão no seu coração, olhe para dentro de si próprio e pense qual é a pergunta da minha iniciação científica. Tudo bem? E aí eu quero colocar a pergunta. No caso dele, a discussão sobre o câncer, é isso que é o passo 0. Você tem que saber isso muito bem, não é estatística que você tem que saber tão bem. Se você não sabe isso, você não tem uma pergunta. Se você não tem pergunta, o resto cai como cartel de carta. Faz sentido? Então, você precisa dominar e ter a clareza da sua pergunta para que o processo avance. A partir do momento que eu tenho uma pergunta, nós vamos iniciar numa coisa chamada hipótese nula, que eu vou discutir com vocês. A partir daí, eu vou criar uma conta, que eu vou chamar de estatística do teste. Uma conta. Essa conta pode ser repetida e matematicamente predita, e com isso eu ter uma distribuição esperada dessa estatística se a hipótese nula for verdadeira. E aí eu vou criar uma coisa chamada probabilidade de que isso aconteça se a hipótese nula for verdadeira. E aí eu vou tomar uma decisão. Pá! E quando eu tomo uma decisão, eu posso tomar uma decisão errada. E a ciência da estatística, ou a discussão sobre a estatística, é uma discussão sobre a incerteza. E aí eu vou discutir um pouco que existe uma teoria para tomada de decisão. E a partir daí, eu vou falar uma coisa sobre tamanho de efeito, porque eu quero discutir com vocês como é que nós nos comunicamos no mundo real. Porque nessa sala, eu precisava aprender a comunicar entre vocês. Quando o historiador souber conversar com o matemático, nós vamos fazer uma revolução absurda nesse país. Nós vamos fazer uma revolução absurda, mas vocês não sabem conversar entre si. Vocês sabem? Já perceberam? Porque vocês têm linguagens diferentes. E nós vamos precisar de desenvolver uma linguagem para conversar direito. Só que o grande problema é que muitas vezes o cientista fala desse jeito confuso, para que ninguém entenda.
E o nosso trabalho vai ser o contrário. Como é que nós podemos falar da maneira mais fácil? Para que todas as pessoas nos entendam. Perfeito? E aí eu vou explicar uma forma de fazer isso. Bom, para a gente brincar com isso, eu vou explicar isso dezenas de vezes hoje. Então, vamos contextualizar nossa aula. Esse senhor, ele propõe que nós acabemos com as reservas legais nas propriedades rurais. Não sei se vocês viram que o meu trabalho sugere que isso não funciona, né? Beleza? Então, nós estamos aqui para fazer ciência. Ciência é revolucionário, porque ciência é capaz de mostrar informação para uma tomada de decisão consciente na sociedade. Eu não quero virar para uma pessoa e dizer, você não pode fazer reserva legal, você não pode deixar de ter reserva legal. Eu quero convencê-la com fatos. Tudo bem? Porque nós não queremos dogmas, nós queremos fatos. Vocês concordam comigo? Então, eu quero colocar a estatística nessa posição. A ferramenta, a espada Jedi que você tem para cortar fake news, a espada Jedi que você tem para abrir um rasgo de realidade na ilusão e deixar a verdade fluir. E para isso, eu acho que esse é um ótimo exemplo. Imagine que eu fizesse um estudo para isso. Porque, observe, da mesma maneira, moço, como é que é o seu nome mesmo? Do óculos redondo? Pablo. Então, da mesma maneira que o Pablo, no momento que o Pablo coloca a pergunta da tese dele, isso constrói um experimento, uma forma de testar. Lembra quando eu falei no início? Nessa aula, nós estamos discutindo coisas para as quais eu preciso de dados empíricos coletados do mundo real para saber se é ou não é. Eu, como cientista, e com a postura honesta que eu quero ter perante a sociedade, eu tenho que partir da premissa de que é possível que o Flávio Bolsonaro esteja certo. Eu não posso não fazer isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu tenho que testar isso. Então eu tenho duas possibilidades. Tirar reserva legal é bom, tirar reserva legal é ruim. Evidentemente que isso é só um teste. Eu tenho dezenas de coisas que eu posso testar. Vocês concordam? Vocês entendem isso? Eu estou testando uma. E o que eu quero testar é a reserva legal produz um serviço ambiental para o produtor rural, aumentando a produtividade da agricultura. Então, eu escolho uma planta. Café. Observa que café é muito importante. Não sei se vocês percebem isso. Isso é água. Não tem nada mais sem graça do que água. Eu queria um copo de café. Eu dou minha alma por um copo de café. Mas tudo bem, tem água. É a vida. Eu gosto de café, gente. Aí, então, imagine que eu faça o seguinte. Eu pego várias propriedades rurais. E algumas delas, a pessoa manteve a reserva legal e outras não mantiveram a reserva legal. Vocês sabem que existem muitas propriedades nas quais as pessoas, acreditando que é possível burlar a lei, eles cortaram toda a reserva legal e não tem mais, correto? Então, eu tenho esse experimento natural aí. O aumento do desmatamento da Amazônia hoje acontece em parte em cima de coisas como essa. Então, eu tenho áreas com reserva legal e sem reserva legal que eu escolhi no sistema. Eu vou voltar depois a detalhes sobre essas escolhas, que a gente tem que pensar com muito cuidado. Mas aí, eu fui a campo e eu fiz aquele experimento. Eu medi a proporção de flores que viraram frutos em propriedades rurais, com reserva legal e sem reserva legal. Imagine que esses são os dados. Por favor, gente, isso é uma simulação. Eu vou discutir um pouco isso hoje. Eu vou usar uma técnica de aprendizagem, que é a técnica por simulação. Quando eu não sei uma coisa, eu simulo ela e vejo como ela se comportaria. Tudo bem? Eu vou fazer isso várias vezes hoje, para a gente entender o mundo. Isso se assemelha à forma de raciocínio de Einstein. Einstein produzia... Quem é da física? Ótimo, uma. Fazia perguntas, mas ele construía cenários na cabeça.
ele tinha imagens de experimentos mentais. Lembra a ideia? Imagine dois gêmeos, um deles está na velocidade da luz, o outro fica na Terra, o que aconteceria? Construir essa simulação mental me ajuda a entender as coisas, entender as dificuldades e avançar. É esse exercício que eu proponho a vocês. Então, eu coletei essas informações. Vamos voltar. Qual é a minha teoria? A minha teoria é que a reserva legal mantém uma fauna, principalmente abelhas, que aumentam a polinização da agricultura, e quando eu corto a reserva legal, eu perco isso. Os ecólogos vão dizer, as abelhas estão principalmente na borda e no meio da reserva legal, porque as abelhas nativas brasileiras fazem ninhos nos ocos de árvores, fazem ninhos no solo, e por isso essa vegetação é importante, tudo bem? Com isso, eu aumento a quantidade, tudo isso é a teoria zero, que sustenta a pergunta. E agora, eu tenho a construção do que é essa hipótese nula. A ideia da hipótese nula, nesse caso, é de que não existem diferenças. Mas, nós temos que discutir isso com mais profundidade. Historiadores, por favor. Tem algum historiador presente? Sociólogo? Quem da área de humanas, levanta o braço. Joia! O que vocês sabem sobre esse caboclo chamado Ockham? Wilhelm de Ockham. Eu pensei que era cavalaria rusticana invadindo a sala, e os medievais, cavaleiros medievais invadem a sala para dizer Ockham era um filósofo medieval. E Ockham escreveu essa frase, pluralitas non exponenda sine necessitate. Pluralidade, complexidade, não deve ser posta sem necessidade. Ele escreveu outra, que a frusta fit per plura, quod potest fiere per pauciora. É vão fazer por mais o que pode ser feito de forma simples. Esse é um dos princípios fundamentais da ciência moderna, em muitas áreas, que é o princípio da parcimônia. E ele diz, eu não devo fazer, eu não devo tentar explicar as coisas com mecanismos muito complexos, se eu posso ter formas mais simples de explicar. E aí eu coloco duas perguntas para vocês. Considerem duas hipóteses. Não existe diferença entre com e sem reserva legal, e a hipótese existe diferença. Antes de coletar os dados, qual dessas duas hipóteses é mais simples? Fala alto, gente. Não existe, porque se existe, significa que existe uma nova entidade no sistema, que é a que causou a diferença. Faz sentido? Pessoa, mas isso não era aula de estatística, isso está parecendo aula de filosofia. Porque não faz diferença, é tudo a mesma coisa, não? É pensar. E é isso que nós fazemos na universidade. Então, sim, eu preciso pensar um pouco como esse filósofo medieval. Alguém já viu O Nome da Rosa? O filme? Alguém já leu o livro? Vá ler, cambada. Vão lá ler. Humberto Eco, O Nome da Rosa. Leiam. Leiam, deleitem-se, e vocês vão perceber que o padre, que chama Guilherme, é ele, escondido. As ideias dele estão ali. Ele é um filósofo nominalista, e ele tem uma forma de pensar as coisas muito interessante. Esse é um princípio importante da ciência moderna. Então, a nossa hipótese nula, nós já temos um segundo, né? Zero, passo 1. Eu preciso construir uma hipótese nula. Para o Pablo, lembra que a pergunta dele era que se tem marcadores nas pessoas com câncer em relação à malignidade? Então, se eu tenho um cara com câncer maligno, muito maligno, e menos maligno, qual seria a hipótese nula? Não vai ter diferença no marcador. Vocês concordam? É claro que eu posso pensar isso de outra forma. Pessoal do direito, tem alguém? Não tem? Advogado é um animalzinho estranho mesmo.
Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é que, em dúvida pro réu, antes de coletar os dados, sem ter coletado nada, a hipótese mais simples é que não há diferença. Nós, como cientistas, precisamos apresentar evidências que suportem uma hipótese. Vocês entendem isso? Então, nesse momento, sem evidências, tem uma coisa importante aí, né? Porque isso quer dizer que nós precisamos de ir a campo coletar informações se a gente quer discutir as coisas do mundo real, e a gente tem que fazer isso mais vezes. Mas a gente pode voltar a isso mais à frente. Só que tem mais escondido. Agora vamos avançar nosso experimento mental. Esse é o passo muito importante do que nós estamos fazendo. Imagine que nesse quadrado hipotético, eu pudesse escrever números que representassem todos os números possíveis. Eu, Deus onipotente, aliás, Thanos. Eu gosto da ideia de estalar os dedos. Eu, Thanos onipotente, eu sou capaz de ver. Qual joia que me daria isso, hein? Não sei, mas eu sou capaz de ver todos os possíveis resultados de todos os experimentos que poderiam ser feitos em todas as propriedades rurais do Brasil. Tudo bem? Então imagine que existe esse quadrado com todos os possíveis resultados, eles estão ali dentro. Tudo bem? Agora imagina, porque eu parto da premissa que a hipótese nula é a verdadeira. Eu quero provar que ela é falsa. Eu parto da premissa que ela é a verdadeira. Se ela é a verdadeira, não existem diferenças em com e sem, tudo bem? Se não existem diferenças com e sem, eu posso botar tudo nessa mesma caixa, porque é tudo a mesma coisa. Só que varia, posso? Eu posso botar tudo na mesma caixa, porque se não tem diferença, elas são todas iguais. Beleza? Essa é uma vantagem. Gente, eu vou fazer um comentário com vocês. É muito chato a minha vida de professor, porque eu sou estrábico. É muito chato ser professor estrábico. Porque às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa acha que é a outra que está, né? Por outro lado, tem uma vantagem, que eu sendo estrábico, eu vejo vocês todos de uma vez só, assim, né? O que acontece? Eu não coloquei todos os números que eu pedi a paciência em um determinado momento. Tem bastante número para colocar ali, vocês concordam? Mas imagine que todos os números estão lá, e eu vou chamar isso de espaço amostral. Todos os possíveis resultados que poderiam acontecer estão lá, se eu estivesse coletando esses dados na escala do Brasil, que é para o qual eu preciso tomar uma decisão. Agora é o primeiro momento em que a estatística passa a ser importante. Se nós estivéssemos podendo ter todos esses dados, eu precisaria de estatística? Eu sabia o resultado, não sabia? Por que eu preciso de estatística? Porque eu vou fazer uma amostra. Porque de todas as pessoas com câncer, você faz uma amostra, correto? Vocês concordam? Então a estatística começou aqui. Esse é o ponto primeiro. Moço, qual que é a sua pergunta da sua tese de doutorado? Uma pergunta da sua tese de doutorado. Sua. Você viu como é difícil? Ele achou que eu estava falando com o cara lá de trás. É horrível. Gente, é por isso que eu faço o seguinte. Quando eu estou dando aula, eu aponto para a pessoa, que é para a pessoa saber que eu estou falando para ela. Não é falta de educação não, tá, gente? Essa é mais difícil ainda, né? Mas vamos fazer uma pergunta de zootecnia. Uma pessoa precisa... Eu tenho alguns artigos na área. Um deles, nós testávamos se o ganho de peso do gado era maior usando só um determinado tipo de ração e uma ração produzida a partir de um consórcio de milho com isso aí. Tudo bem? Que era a ideia de consorciar para ser mais barato para o pequeno produtor conseguir manter. E aí, como é que eram os custos? Observe, eu estou comparando duas coisas. Tudo bem? Quando eu coloco uma pergunta como essa, eu crio um espaço amostral. Quando eu faço uma pergunta, eu crio um espaço amostral. Vocês entendem o que eu quero dizer? Esse espaço amostral hipotético é o seguinte: todos os possíveis resultados estão lá, mas eu ainda não coletei os dados. Agora eu vou coletar os dados. Eu vou coletar alguns desses dados, vocês concordam comigo? Então, esses dados que vocês veem aqui,
no com e no sem, foram coletados desse espaço amostral. Nesse momento, eu estou tratando... Vocês estão me ouvindo direito? Esse momento, eu estou tratando esse espaço amostral sob a premissa da hipótese nula, que todo mundo é igual, que todos os resultados são iguais. Simplesmente o que acontece é o seguinte. Se eu coleto alguns desses dados, existem dados maiores e menores ali. Esses maiores e menores não tem nada a ver com e sem reserva legal. Tudo bem? Tem chance. Observe o seguinte. É possível que não haja diferença nenhuma em com e sem. Mas quando eu peguei, por acaso, desses milhares e milhares de dados, eu peguei apenas 8 com e 8 sem. Tem chance de, por mero acaso da minha amostra, eu pegar os 8 grandes por com e os 8 pequenos por 100? Isso é possível? Isso é possível. Então, eu posso tomar uma decisão errada, porque minha amostra tem esse problema, tudo bem? Mas eu preciso de uma outra coisa para explicar isso. Eu preciso desse cara. Quem que é esse cara? Platão. O que vocês me falam sobre Platão? O mito da caverna. Sempre. Eu vou economizar para vocês, mas assim, me diz o seguinte, quem não conhece a ideia do mito, a alegoria da caverna? Quem não conhece? Pode levantar a mão, gente, isso. Só ele. Opa, eu acho que vocês são uns mentirosos. Tem uma coisa interessante, física médica. Cadê a moça da física médica? Levanta a mão para mim. Cadê a moça da física médica? Tinha uma ali. Não tinha? Quem é da física médica? Levanta a mão para mim. Uai, sumiu? Fugiu já da aula? É o seguinte, eu acho muito interessante você gosta de levantar a mão quando se faz a pergunta, né? Porque a pessoa fica meio tímida, ela não entende que tem várias articulações possíveis, ela levanta assim, né? Assim é difícil, você levanta a mão assim. O que nós vamos discutir sobre Platão? A ideia do mito da caverna é a ideia de que, imagine um conjunto de pessoas, olha o experimento mental novamente, que estão amarradas, seus pescoços presos de uma determinada forma, que elas só conseguem ver as sombras na parede feitas por causa desse fogo e das peças que são colocadas aqui. Se essas pessoas nasceram e foram criadas nesse lugar, a realidade que elas têm é essa. Alguma semelhança com determinados grupos de WhatsApp? Não? E quando eu vejo isso, existe algo... É claro que tem uma outra coisa complexa sobre como é que essa pessoa sai. Ela sai e se assusta com a luz. Dói a luz. Isso tem uma coisa muito interessante aqui. Mas eu estou interessado nesse conceito. O conceito do essencialismo platônico tem um pouco a ver com essa ideia de que existe o triângulo perfeito, mas o triângulo que eu desenho é um triângulo imperfeito, uma cópia imperfeita desse perfeito. O que eu vejo é uma cópia imperfeita do que está aqui. Tudo bem? O que é a amostra, a não ser uma cópia imperfeita dos valores do sistema? Vocês lembram da ideia do meu espaço amostral? A ideia do meu espaço amostral, que eu vou chamar de ômega, letra grega, não é à toa. Eu pego uma amostra disso. Essa amostra é imperfeita. Eu preciso tomar uma decisão importante para discutir política pública brasileira em cima de uma amostra imperfeita. Você precisa tomar uma decisão sobre como é que nós vamos diagnosticar câncer em cima de uma amostra imperfeita. É claro que você vai fazer sua amostra ser o menos imperfeita possível. Mas eu preciso entender que esse é o ponto inicial central da discussão. E se eu estou tirando essa informação daqui, ela tem um certo nível de imperfeição. Eu vou só fazer uma breve observação, que é o seguinte. Daqueles números que eu mostrei,
eu vou sempre representar como mi, a letra grega, o valor que fosse a média real, correta, se eu tivesse coletado todos os dados. Tudo bem? Eu vou representar como x barra a média da minha amostra. E quando eu faço isso, eu só quero que vocês se lembrem de Platão. O grego está aqui para que eu me lembre da ideia de que isso é uma imagem imperfeita disso. E eu preciso de ter essa humildade intelectual para poder fazer essa coisa funcionar. Eu preciso partir da premissa que eu posso estar errado. E é por isso que a gente faz ciência. Porque a gente pode estar errado. E isso é o que nos diferencia. É isso que faz a gente conseguir acertar. Em cima dessa ideia, quando eu coleto esses dados, eu posso tomar a decisão de que as diferenças entre os dois grupos existem porque a minha amostra é imperfeita. Então, o que eu preciso aqui, o que essa estatística que eu estou ensinando permite, é mostrar até que ponto que o acaso não é suficiente para explicar as diferenças que eu obtive. Agora vamos ver como é que isso pode acontecer. Nós vamos fazer isso de uma outra maneira agora. Nós vamos fazer isso. Eu vou fazer um teste estatístico sem fazer nenhuma equação. Nada nessa mão. Nada. Uma vez eu dei essa aula no meio da Amazônia, usando um chapéu. Então, como fazer um teste estatístico usando um chapéu e papeizinhos? Eu preciso só retomar, eu nunca sei para onde eu tenho que apontar, essa lógica aqui. Nós estamos nesse ponto. Nós já entendemos a hipótese nula, não entendemos? Beleza. Eu vou criar uma coisa agora chamada estatística do teste, uma conta. Essa conta que eu vou criar, ela é uma forma de transformar as diferenças entre as amostras num único número. Tudo bem? E a ideia é o seguinte, vocês lembram que eu tinha uma amostra cheia de números, do com e do sem? Beleza? A minha ideia é, eu vou calcular a média dos valores do com e a média dos valores do sem. Perfeito? E eu vou inventar uma conta e eu vou chamar ela de D. Para quem já está acostumado com o teste estatístico, vai saber que cada estatística do teste tem um nome. Estatística T de student, estatística Q quadrado, estatística R2, estatística F. Esse D é a mesma coisa. Cada uma daquelas estatísticas foi construída igual eu estou fazendo aqui. Eu criei uma conta. É claro que eu vou criar uma conta que satisfaça alguns critérios. Nesse caso, eu vou fazer a conta só assim. A média do C menos a média do S. A única coisa que essa conta precisa é que ela é feita em cima dos dados da amostra. Segundo, eu consigo inequivocamente olhar para ela e falar qual seria o esperado se a hipótese nula fosse verdadeira. Olha para o D e diz qual o valor esperado se a hipótese nula fosse verdadeira. 0. Beleza? Então, eu vou reduzir a informação da amostra a um número que eu consigo interpretá-lo de forma direta e simples. E eu sei que se a hipótese nula fosse verdadeira, tinha que dar 0. Então, vamos fazer essa conta bestinha. E eu quero repetir, todos os testes estatísticos têm isso, escondido. Eu vou usar um programa de computador, que é o que eu uso para fazer as coisas, para escrever um programa de computador. Eu vou escrever um programa de computador, está escrito aqui. Ontem, meu filhote estava com febre, entre um Tilenol e um Alivium, eu estava escrevendo esse programinha para vocês. Eu coloquei os números da amostra 1 e da amostra 2 aqui, vocês estão vendo? Se a minha hipótese nula é verdadeira, essas duas coisas são uma coisa só, correto? Vocês estão vendo nessa linha 8? Média da amostra 1 e M2 é a média da amostra 2. Todos entenderam?
Beleza. Esse R é a minha estatística do teste, vocês estão vendo? Beleza? M1 menos M2. Eu vou rodar esse programa idiota, que tem a imensa capacidade de calcular uma média. Quem aqui sabe programar computador, levanta a mão. Ótimo. Os que não sabem, é bom aprender. Gente, vocês já perceberam que os relatórios recentes sobre o futuro do trabalho sugerem que as profissões que vocês têm não vão existir daqui a 20 anos, não na forma como vocês entendem? Por isso que também me interessa tanto essa ideia de ver todos vocês misturados. Que um historiador que entende de matemática, um estatístico que entende de sociologia passa a ser importante nesse mundo novo. E que a tecnologia faz parte dessa história. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho essas coisas, né? Eu vou rodar esse programa chamado Palestra. Então, ele mostrou que a média do primeiro grupo dava 54,875, que a média do segundo grupo era 42, e que o R dava 12,87, tudo bem? O valor esperado era 0, e deu 12,7. Então, sabe qual que é a minha pergunta central da estatística? Será que era possível, num sistema em que, na verdade, é 0, ou seja, não tem diferença, de acontecer de dar 12,87? Essa é a pergunta que eu vou tentar explicar. E aí nós vamos desenvolver essa ideia. Vamos voltar para o programa. Aliás, não. Vamos voltar para cá. Nós criamos a estatística do teste. O nosso próximo passo é tentar construir uma coisa que eu vou chamar: qual é a distribuição esperada da estatística se a hipótese nula fosse verdadeira? Esse é o passo central de toda a estatística que eu estou construindo. E aí vamos dar uma olhada nessa frase. Distribuição esperada da estatística do teste se a hipótese nula fosse verdadeira. Se a hipótese nula é verdadeira, não tem diferença entre os dois grupos, correto? E a estatística do teste é a média de um menos a média do outro. Então parece... Como é que eu criaria uma situação em que não tem diferença? Uma das estratégias, essa estratégia, que eu vou desenhar aqui agora, foi feita pela primeira vez lá por 1930 por um caboclo chamado Ronald Fisher. O Fischer é um carinha vagabundo, ele fez pouca coisa, ele só fez a agronomia, parte da estatística, quase toda a estatística, e ajudou a construir partes importantes da genética. Quase nada, né? Até o quanto eu sei, é um cara meio babaca, mas no resto ele fez coisas legais, realmente. E a ideia é simples. Vocês lembram dos nossos dois grupos? Se a hipótese nula fosse verdadeira, eles não são um grupo só? Porque não é a mesma coisa? Então, o que eu vou fazer para construir a ideia de qual seria o esperado se a hipótese nula é verdadeira? Você está vendo esse tudo? A linha 13? Eu juntei as duas amostras, como se fosse uma coisa só. Agora eu vou juntar elas e bagunçar elas, misturá-las, para que não tenha diferença real entre com e sem. Seria a mesma coisa de vocês... Lembra da história do chapéu? Eu pego todos os números que eu coletei, coloco no mesmo chapéu, balanço, misturo eles todos, e agora eu separo dois grupos, um eu chamo de com e outro sem. Tem diferença entre esse com e esse sem? A diferença que tem vai ser só pelo acaso da amostra, vocês perceberam? Eu misturei todos os dados, todos viraram uma coisa só. Não tem diferença real. E agora eu separo em dois grupos, esse eu nomeio com, esse eu nomeio sem, e eu vejo a diferença. As diferenças que eu observar só foram causadas pelo acaso. Elas não foram causadas pelas abelhas. Vocês percebem a ideia? Então, eu estou simulando esse conceito. A distribuição esperada se a hipótese nula fosse verdadeira. Aqui tem algumas coisas técnicas, mas o que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês da seguinte maneira. Eu
misturo os números. Eu vou mostrar isso mais devagar uma vez para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Eu vou pausar o meu programa aqui e vou rodar para vocês verem uma vez. Então, essa é a primeira parte, deu 18,87. Agora aqui é o seguinte, em cima estão, nesse lugar aqui, esses números, são os números das minhas duas amostras. Elas estão em ordem, tá vendo? Os primeiros 8 números são os números do com. Os outros 8 números são 100. Vocês estão vendo isso? Agora, esse RAM mudou a ordem dos números. Tá vendo agora? Os números já não estão, eles estão todos misturados aqui. Vocês estão vendo? Então, se eu pegar os primeiros 8 e chamar de com, e os últimos 8 e chamar de 100, não existem diferenças reais. As diferenças são apenas devido ao acaso da minha mistura. O fenômeno real, biológico, que estava acontecendo no mundo real, foi destruído. Adoro isso. Beleza? Ele foi destruído. Não há mais a realidade. O que eu tenho é apenas o acaso está gerando as diferenças. Mas essa não era a minha pergunta? Será que apenas o acaso era capaz de gerar aquele 12,87? Porque se eu rodar esses dados e apenas pelo acaso ele produzir 12,87, eu não tenho uma evidência forte de que a causa disso foram as abelhas. O acaso poderia ter gerado isso. Eu preciso provar que o acaso não foi a causa, para poder garantir que o que sobra como explicação sejam os processos naturais que estão acontecendo lá no mundo real. Quando eu faço isso agora, eu calculo o valor da estatística do teste. Com aquela variação, lembra que o valor observado deu 12,87 de diferença? O valor observado agora foi menos 3,62. Apenas pelo acaso, com aqueles mesmos números, é possível dar menos 3,62. Eu quebro tudo, gente. Beleza? Se eu repetir isso, deu menos 2,62. Se eu repetir isso, dá mais 2,87. Não sei se vocês percebem, esses números vão ficando ao redor do valor esperado. Qual é o valor esperado? 0. Beleza? Vão ter dar, porque não tem diferença. O acaso pode gerar diferenças do tamanho de 0,83, menos 0 alguma coisa. Olha, tá vendo? O acaso pode gerar uma diferença de 2,87? Vocês estão vendo? Ele pode. Será que ele pode gerar uma diferença de 12,87? Vocês entenderam a ideia? Se eu provar que o acaso não é capaz de gerar uma diferença de 12,87, eu tenho uma evidência forte de que essa diferença foi causada pelos fenômenos naturais, não pelo acaso. Estatística é só isso, gente. É muito idiota. Negócio meio sem graça até, né? Mas calminha que eu vou transformar isso em uma coisa útil. Eu vou melhorar meu programa, porque isso aqui está só para vocês entenderem. Vamos tirar essa besteirada toda que eu escrevi e vamos só ao que interessa. Eu tenho um problema. Não dá para fazer isso poucas vezes. Eu preciso fazer isso umas 1000 vezes para ter uma distribuição esperada se a hipótese nula for verdadeira. Aqui. Eu estou construindo o passo 3. E a partir disso, eu vou criar o passo 4, que é uma probabilidade para eu tomar uma decisão. Primeiro, eu vou ter uma noção dessa distribuição. Eu vou tirar esse pause daqui e vou fazer esse sistema rodar 1000 vezes para eu ver o resultado que aparece. Quem sabe o que é isso? Dá um nome para essa curva. Yes! O Gauss é o cara que eu mais odeio no universo, eu acho. Pô, o animal não tinha nem 12 anos quando demonstrou o primeiro teorema, que era só
Não dá, né, nego? Assim, não, apelão, né? Apelão demais da conta, né? O que eu fiz errado? Tá. Desculpa. Eu queria ser mais transparente com vocês, mas... a ideia da curva de Gauss é que, nesse caso, tem muita coisa legal aqui, tá, gente? Tem muita coisa legal. Dá para ficar 2 horas falando disso, porque tem muita coisa legal. Apenas para a gente brincar um pouquinho, Einstein ganhou muita proeminência como cientista antes da teoria da relatividade, encontrando a solução de uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram falar de movimento browniano? Vamos fazer um pequeno exercício. Coloque uma bacia hipotética grande e jogue nela pólen de uma planta com pólen bem fino. Se você olhar por uma lupa, você vai perceber que o pólen se move no movimento errático. O pólen fica lá, igual barata tonta, beleza? A explicação plausível imagine um grão de pólen com uma coisa muito pequenininha, leve. Imagine as forças de todos os átomos da água que estão trombando nele. Em algum momento, essas forças podem empurrar um pouquinho mais para cá, tudo bem? Então tem um vetor empurrando para cá. Mas tem outros vetores passando para cá. O movimento dele é o somatório de todos esses vetores, correto? Mas o somatório significa que é um conjunto de forças aditivas. O que Einstein mostrou é que a solução da equação do movimento desse grão de pólen dava a curva de Gauss, a curva normal. Por que isso é tão importante? Porque tem um conceito aqui. Um conjunto enorme de forças que fazem sobre um fenômeno de forma aditiva parece com o acaso. Alunos, acaso, acaso, alunos. Agora que vocês estão apresentados, eu quero que vocês se tratem melhor. Você trata eles melhor. E vocês tratem ele melhor, por favor. Então, a ideia geral é que essa variação que vocês estão observando, de números de até menos 10 até mais 10, foi só produzida por um único mecanismo, o acaso de misturar as coisas. E o acaso significa que ele se comporta como um conjunto de fenômenos absolutamente aditivos, gerando essa curva de Gauss. Observa que o valor esperado é 0. O valor que se espera com mais frequência é o 0. Vocês concordam? E valores muito estranhos não são muito comuns. Aquela linha vermelha é o valor que nós observamos. Olha como isso é lindo. Eu até arrepio. Porque agora eu posso olhar essa figura e pensar, é frequente encontrar o que eu encontrei no mundo real se apenas o acaso fosse a explicação? Olha essa figura. O que vocês acham? É comum? O acaso pode ser lançado como explicação para as diferenças que eu encontrei? Não me parece. Eu preciso apenas de fazer isso de uma forma um pouco mais objetiva. É claro que o que eu vou fazer aqui é de forma um pouco grosseira pelo objetivo da nossa aula. Porque eu não quero usar nenhuma equação, eu teria que usar uma integral. Eu falei integral e ela teve um esgarro colérico. Então, eu não preciso disso. Nada nessa mão, eu posso pensar meramente probabilidade como uma definição bem simples de probabilidade, que é o número de eventos favoráveis ao que eu estou discutindo, dividido pelo total de eventos. Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor tão estranho quanto 12,87? Seria eu contar quantos valores tem igual a 12,87 ou acima. Ou igual ou menor do que menos 12,87. Tudo bem? Esse número, vou tentar ficar não transparente aqui. Esse número deu 2. Tem 2 casos em 1000 que aconteceram que o valor foi tão estranho quanto o valor observado de 12,87. 2 em 1000 seria um número de 0,002, é isso? Então, daria essa probabilidade
igual a 0,002. Tudo jóia? Observa que, nesse momento, nós acabamos de criar o que se chama de valor de P. Nós temos uma construção fundamental. Eu cheguei no passo 4. Mas então, agora eu tenho uma definição muito precisa desse valor de P. O que é o valor de P? A probabilidade de eu encontrar o que eu observei apenas pelo acaso. E o acaso aqui é o acaso das minhas amostras. Tudo bem, gente? Eu tenho que tomar uma decisão olhando aquele número. Que decisão você toma? Decisão significa, eu vou dizer, tem diferença ou não tem diferença. Observa que eu comecei com a minha hipótese nula. Você percebe que tudo que eu fiz aqui, eu assumi que a hipótese nula era verdadeira. Esse P é a probabilidade de eu encontrar o resultado, se o resultado que eu observei na natureza, se a hipótese nula fosse verdadeira. A chance de eu encontrar aquele resultado, quando a hipótese nula fosse verdadeira, é 0,02, 2 vezes em 1000. Isso é uma evidência a favor da hipótese nula ou contra a hipótese nula? Ela é mais contra do que a favor. Mas eu tenho um problema, que é tomar uma decisão. E se esse número fosse 3%? E se ele fosse 4%? E se ele fosse 11%? Se ele fosse 5%? Os humanos, vocês humanos, hoje eu sou o Thanos, né? Vocês humanos têm esse problema. Vocês têm essas hipóteses de pelúcia. Vocês conhecem esse conceito? Então, você se abraça, eu sou hipótese do seu trabalho, você se abraça com ela, dorme com ela. Você está tão apaixonado com ela, que todas as evidências favoráveis à sua hipótese nula, você não tem olhos para elas. Você tem apenas olhos para a sua hipótese. E não vai. O meu orientador chamava isso de wishful thinking, pensamento desejoso. Eu quero que a minha hipótese dê certo. E não é essa a postura do cientista. Né? Então, o que acontece aqui? Eu preciso de um critério. Não dá tempo da gente avançar todas as discussões que acontecem ao redor desse critério. Esse critério é chamado critério de Neyman-Pearson. Apenas para entender o Neyman, ele está num pedaço da Alemanha nazista, deduzindo os teoremas que geram isso, e não tem papel, não pode ter papel, então ele escrevia os teoremas em guardanapos nos bares. Fico imaginando acabar a guerra e ele, com tudo na cabeça, me dá uma folha de papel, pelo amor de Deus, para eu botar as ideias no papel. E esse cara propõe uma forma de pensar isso. Mas, em essência, o que acontece é que, quanto menor esse número, mais confortável fico em dizer que a hipótese nula é falsa e que existem diferenças. Vocês concordam comigo? Quanto maior esse número, mais confortável eu fico em dizer que a hipótese nula é verdadeira e que não existem diferenças. E aí, eu só vou mudar a fala. Não é que não existem diferenças, simplesmente. As diferenças que eu observo podem ser explicadas apenas pelo acaso. Vocês percebem como a palavra muda tudo? Análise literária. A palavra muda tudo. E eu quero muito mudar as nossas palavras. Porque quando eu digo não existem diferenças, é claro que existem diferenças. O pessoal da física quântica vai dizer que quaisquer dois objetos que tenham pelo menos uma dimensão maior que o elétron são únicos. Nada é igual. Então, é claro que existem diferenças, mas as diferenças observadas podem ser explicadas apenas pelo acaso. Então, é uma hipótese mais parcimoniosa do que a hipótese de que a causa da diferença foram as abelhas que estão mexendo no sistema. Faz sentido? A decisão, e aí é um problema, mas de uma forma geral, eu perco a caneta de 10 em 10 segundos, né? Mas a decisão é usar como um critério os 5%. A ideia de ter um critério é uma maneira de preservar os seres humanos para uma tomada de decisão. É possível que o Pablo queira critérios mais exigentes, porque ele está tratando da vida humana. Muitos dos ecólogos e outros não vão simplesmente usar um critério. Eles vão mostrar o valor do P e dar a oportunidade das pessoas tomarem uma decisão. O que é bem legal também. A gente chama isso de teste de significância.
você quiser tomar uma decisão, você vai usar os 5%, e o 5% é pensando o seguinte, observe uma coisa, só um detalhezinho sobre esse 0,02. Existe chance de eu tomar uma decisão errada, dizendo que existem diferenças? Existem chances? Essa chance é 2 vezes em 1000. Então, a estatística que eu estou ensinando não é uma ciência sobre certeza. Eu só meço a incerteza. Vocês percebem isso? Eu posso estar tomando a decisão errada. Claro. Né? Agora, a ideia é o quanto de erro se aceita. O que a nossa ciência moderna tomou a decisão é que 5% é o quanto de erro que eu aceito. Nós podemos dias para discutir esse número, porque esse número foi tirado do umbigo em um certo nível. Mas eu acho que é um conceito interessante de ser restritivo no que está acontecendo. Tudo bem? Agora tem um passo importante, que é o tamanho do efeito. Vocês se lembram desse número, 12,87, que era a diferença original? O que nosso teste mostrou é que, pensando na curva de graus, eu uso 5% como uma forma. Na verdade, esse desenho está incorreto, porque teria que ser 2,5% aqui e 2,5% aqui, para que no todo dê 5%. Vocês concordam? Tudo bem? Mas, no qual eu tenho uma noção de que, se a hipótese não fosse verdadeira, é mais provável encontrar valores aqui, é mais frequente encontrar valores aqui, mais raro encontrar valores nessas duas caudas da distribuição gaussiana, e que, portanto, se os valores estão muito extremos, é uma evidência contrária à hipótese nula, e eu consigo calcular esse valor de P. Tudo bem? Tem muito mais coisa aqui que a gente podia explorar, mas eu quero ir para um ponto preciso sobre nossa capacidade de comunicação, que é o passo 6. Gente, nós temos que parar com essa falação idiota que a gente faz. Esse jargão besta que os cientistas gostam de falar, e todos. Gente, nós temos que falar para ser entendido. Ou nós falamos para ser entendido nessa sociedade, ou a universidade pública acaba. Vocês concordam comigo? Então vamos parar dessa besteira. Vamos parar de teste estatisticamente significativo. Vamos falar direto e simples, porque eu não preciso disso. Há várias maneiras de falar isso. Áreas com reserva legal têm 12,87 a mais de proporção de frutos formados que áreas sem reserva legal. Então, eu estou criando um conceito chamado, não estou criando, né, gente? Já existe, chamado tamanho do efeito. Quando eu peguei uma coisa menos a outra, não é o quanto em excesso produz o com em relação ao sem? Então, eu posso me comunicar usando o tamanho do efeito, porque as pessoas vão me entender mais fácil. Eu digo, olha, se você deixa a reserva legal, você ganha 12% a mais de produção. Lembra do meu artigo lá? Você lembra que na discussão eu escrevi, o título era, você ganha 14,6% a mais de produção de café. Então, eu posso me comunicar diretamente com o tamanho do efeito. Eu não tenho que ficar, as diferenças foram estatísticas. Sabe onde é que você bota a estatística? Dentro do parênteses. A estatística está confinada ao seu espaço medíocre dos parênteses. E a minha comunicação é sobre o tamanho do efeito, beleza? Então, eu viro e falo, tem 2 vezes mais produção de café. Gente, a professora Daniela Mello tem um trabalho que está, o Popular está fazendo uma divulgação, mostrando que produtores rurais têm 4,5 vezes mais danos no DNA do que moradores urbanos no estado de Goiás. Tudo bem? Essa é a maneira de comunicar o resultado da estatística. O que eu fiz? Eu comuniquei o tamanho do efeito. O tamanho do efeito era o quê? Eu peguei uma média e subtraí a outra. Por isso que eu criei essa estatística do teste. Mas tem outras maneiras de testar. Tudo bem? Para quem está acostumado, eu vou fazer uma brincadeira, não sei se vale a pena. Quantas horas são, gente? Tá, então eu vou fazer de outro jeito. O que é isso? Capé assistindo.
Como é que a Capela Sistina entra na nossa conversa? Não é por causa dos visitantes? Não, tem folha aqui, fica calmo. A gente chega lá. Final do livro Tratados Lógico-Filosóficos do Wittgenstein, ele diz o seguinte: minhas ideias são esclarecedoras no seguinte sentido. Aquele que as compreende, entende que afinal elas são falsas. As ideias são como uma escada. A escada que... Oi, Pedro, tudo bom? A escada que serve para eu sair do lugar onde eu estou para um próximo não é a mesma escada que serve para eu do segundo andar para o terceiro. Então, agora que eu construo isso tudo, me permita destruí-la. Todo raciocínio lógico tem falhas e eu preciso cuidar delas para não cair nos buracos, beleza? Eu mostrei uma coisa que funciona e que permite eu mostrar que as diferenças observadas não foram causadas pelo acaso. Mas tudo tem limite, nós precisamos tratar isso. Então, vou contar uma pequena parábola. Eu, quando era aluno de graduação, eu tinha um ótimo comportamento, né? Eu matava a aula. Que é um comportamento que eu sugiro, bastante útil. Então, eu só assistia a aula quando a aula era boa. Eu matava bastante aula. E eu fazia o que um estudante que quer aprender faz quando mata a aula. Eu ia para a biblioteca, que é um lugar legal para estar. Não podia entrar porque era a biblioteca da pós-graduação, mas eu pesava 51 quilos. Roupa de listrada, bastava uma listra. Correto? Então, o pessoal tinha dó de mim e deixava eu entrar. E eu morava lá. E aí, nessa história, eu comecei a descobrir uma coisa fantástica. Imagina, calouro. Eu descobri uma coisa chamada artigo científico. Eu nunca tinha ouvido falar. É incrível isso, né? É bacana artigo científico. Tem coisas escritas neles. Né? Aí você lê. Está lá. É incrível isso. E eu fiquei lendo aquilo. Fiquei lá, matando aula, lendo. E eu, nessa hora, trabalhava com transmissão da histossomose. Eu estudava caramujos de transmissão da histossomose em Belo Horizonte. Eu já trabalhava no laboratório coletando dados sobre isso. E, de repente, eu li um trabalho. E o trabalho tinha uma premissa muito interessante. Entenda, eu não sabia nada de estatística, o que é uma bênção. É bom não saber. Porque aí você, né? O que acontecia? O cara tem o seguinte problema real. A Fundação Nacional de Saúde coloca pessoas que ficavam ao redor da Lagoa da Pampulha, coletando caramujos, e eu fazia esse mesmo trabalho, mais ou menos assim. Você dá um passo, enfia dentro da água um negocinho de pegar macarrão, sabe aquele negocinho de macarrão? Tá? Com cabo, pega os caramujos que estão lá, e tinha caramujo, gente, vocês não têm ideia, e colocava no saquinho. Aí dou outro passo, dou uns 5 passos, coleta de novo, e dá a volta na lagoa coletava. Com essa quantidade de caramujo, você consegue fazer uma seguinte descrição. Existem 2 caramujos. Esses caramujos transmitidos da histossomose são uns bichinhos, assim. Eu sou um ótimo desenhista. E a abertura das conchas deles são um pouco diferentes. Tem 2 bichos muito importantes, o Bionfalaria glabrata. Meu filho de 7 anos tem uma letra melhor. E o Bionfalaria tenagófila. Só que o Bionfalaria glabrata transmite histossomose numa taxa muito maior do que o tenagófila na Lagoa da Pampulha. Mas muito maior. A cepa do Schistosoma mansoni transmitida tem maior infectividade. Então, por cada da Fundação Nacional de Saúde, ele precisa ser capaz de saber se é glabrata ou se é tenagófila, para poder iniciar as estratégias de controle, beleza? Então, isso não é uma questão simples, é uma questão prática, séria. O que esse pesquisador, eu estava lendo um trabalho de 1950, lembra? Eu estou lendo ele em 1983, um trabalho de 1950. Para vocês que não sabem, em 1983, a revista de Ecology, que é a revista mais importante em ecologia no Brasil, do mundo, né? Ela chegava no Brasil com 5 anos de atraso, em 1983. Não tinha periódicos CAPES. Vocês conseguem imaginar um mundo que não tem periódicos CAPES? Era o mundo que eu vivia. Beleza? Então, a ciência que você tinha era 5 anos atrás do que está acontecendo no resto do mundo. Né? E eu estava lendo um artigo de 1950, né? Mas tudo bem, para mim, que estava começando, estava fantástico. O que esse pesquisador achou?
a abertura da concha parece ser diferente entre glabrata e tenagófila. Então, ele mediu a abertura da concha de Bionfalaria glabrata e de Bionfalaria tenagófila. Ô, moço, faz isso não. Qual que é a hipótese nula? Não tem diferença entre a abertura da concha dos dois. O que ele quer encontrar? Que tenha uma diferença, que o cara consiga separar. Sabe por quê? O método para separar a Bionfalaria tenagófila, eu sabia, porque eu fazia isso no laboratório. Era muito simples. Você pega o caramujo, pega um becker cheio d'água, coloca aquele rabo quente, sabe aquele negócio de aquecer? Como é que é o nome disso? Hã? Esse troço. Ele aquece, a água ferve, você joga ele lá. Beleza? O que acontece? Isso é porque ele vai morrer imediatamente, vai desnaturar o músculo que prende ele à concha, senão ele não sai. Aí você tira ele, rebate ele do lado esquerdo, vem com o bisturi, corta o manto, rebate o manto, aí o rim vai aparecer. O Bionfalaria tenagófila tem uma veia no rim diferente do glabrata. Eu fazia isso todo dia. Gente, não era fácil, não. Era chato mesmo. Era difícil pra caramba. E, né, é uma veiazinha no rim lá, diferente um bicho do outro. Tá legal? Então, porque eles têm muita variação morfológica e coisa assim. Pô, se esse cara consegue separar isso baseado no diâmetro da concha, fantástico. Nós vamos resolver um problema sério. A estatística do teste, ele fez o teste é parecido com o nosso. O teste chama-se teste T. Muitos de vocês sabem disso. A lógica que eu mostrei é uma lógica geral. Para cada estatística do teste vai ter um nome, esse é o teste T. Aí você tem a distribuição esperada, que é a T de student, e ele encontrou o seguinte valor de probabilidade. Qual a decisão que vocês tomam? A hipótese nula é falsa ou verdadeira? Gente, isso é um programa de auditório, por favor. Bionfalaria tenagófila e glabrata são diferentes? Beleza. Só que, lembra que o cara coletava na Lagoa da Pampulha um passo, coletava. Então, esse cara tinha 26 mil caramujos de Bionfalaria glabrata, 26 mil tenagófila. Então, o número de amostra dele, legal, né? Ele tinha tanto que ele fez o gráfico das distribuições. E para mim foi legal, porque o gráfico das distribuições era assim. Era tanta amostra que se eu for pegar o diâmetro lá da abertura da concha, aqui está a frequência, a distribuição do Bionfalaria glabrata fazia assim. Ó. Foi a primeira vez que eu vi a curva de Gauss. Quando eu vi, eu sou mineiro, torcedor do Galo, vocês lembram, né? Quando eu vi essas lindas alterosas, eu me apaixonei pela estatística, eu achei fantástico. Foi a primeira vez que eu vi a curva de Gauss. Essa era a curva do Bionfalaria glabrata. A do Bionfalaria tenagófila, o tenagófila era maior que o glabrata. A curva do Bionfalaria tenagófila era assim. Não me pareceu que esse troço era diferente, não. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque, presta atenção, você lembra, sabe por que eu botei o tamanho de efeito? O tamanho de efeito é muito importante. Porque se eu pegar a média de um e eu pegar a média do outro, a diferença disso dava 0,1 milímetros, ou menos. Tudo bem? 0,1 milímetro, você acha que o cara da Fundação Nacional de Saúde que está coletando vai conseguir separar os dois caramujos? Não. Então, tem alguma coisa que não está legal. Beleza? Então, vamos voltar para a Capela Sistina. Alguém já foi na Capela Sistina? Gente, vocês têm que ir. Alguém já foi? Pablo?
Alguém mais, não? Gente, a Capela Sistina é fantástica, porque é lindo. E aí, o que é? Esse negócio é espetacular, está em cima, você fica assim, né? Besta, denso de gente, com uns italianão desse tamanho, gritando para os japoneses, porque os japoneses estão fotografando, e não pode. E os japoneses vão estar fotografando, independente de não poder. Então, os japoneses, tem aqueles italianão, saca? Enorme, gritando, não foto! Não foto! Só isso, em cima dos caras, e os caras fotografando. E você tentando ver. E você realmente quer ver isso? O que tem de Platão aqui? Hã? Vocês veem a perfeição divina, né? Você vê a imagem e semelhança, tudo bem? A média e a variância. Essa alegoria, para mim, é extremamente importante para entender a estatística de forma mais clara. Desde o início eu estou dizendo que a amostra é uma imagem imperfeita da população. Vocês concordam? Isso basicamente quer dizer que, quando eu estou estudando estatística, eu estou estudando coisas imperfeitas. Estatística é imperfeito. Aqui é matemática. Matematicamente, 1 é menor do que 1,01. Vocês concordam? Mas estatisticamente, quer dizer que o acaso pode gerar essa diferença, concorda? O que faz você sair daqui e vir para cá? O que faz você se mover da imperfeição para a perfeição? Não é oração. O que faz você se mover dali para lá? O número de amostras. Vocês percebem? Quanto maior o número de amostras, menos imperfeita é a sua amostra. Vocês concordam? Quantas amostras tinha o cara? Meu filho, você me perdoe. Com 26 mil, você saiu daqui e já está aqui. Você já está aqui, cara, você já está de cara a cara com Deus. Pergunta para ele se é diferente ou não. Não faz sentido estatística. Vocês entenderam a ideia? A estatística tem a ver com imperfeição. Poucas amostras. Não essa estatística. Entendeu? Tem outras estatísticas para isso. Mas, se eu tenho um número de amostras absurdamente grande, sempre vai dar diferença. Nesse sentido. Vocês entendem? Por isso que eu tenho que olhar o tamanho do efeito. Por quê? Quanto maior é o número de amostras, menor é o tamanho da diferença que eu sou capaz de provar que é diferente. Por quê? Menor é o tamanho de diferença que só o acaso seria capaz de mostrar que é diferente. Então, quando você aumenta o número de amostras, você sai da imperfeição para um nível de perfeição que não faz sentido essa ideia. Vamos provar isso matematicamente no nosso sistema? Eu vou mudar o nosso programa e vou fazer 2 tipos de amostra. Eu vou fazer essa amostra do jeito que está aqui e vou fazer uma outra amostra só com 3 amostras. Você está vendo aqui? Eu fiz 1 a 8, 9 a 16. Agora eu vou fazer 1 a 3, 4 a 6. Eu vou chamar ela de A. Vou salvar numa nova coluna. A. Eu só vou ver a figura no final. Você sabe que programa de computador, para todo mundo que sabe fazer programa de computador, tem uma característica muito legal, né? É que erra, né? Dá erro, né? Por favor, não me envergonhe na frente dos meninos. Não envergonhou. Então, o que eu fiz? O azul é o que acontece se eu tenho 8 amostras. O amarelo, se eu só tivesse coletado 3. Vocês percebem que o amarelo, a curva de Gauss abaixou
e espalhou? Quer dizer que com poucas amostras é mais comum encontrar valores estranhos, impossíveis. Significa que com poucas amostras eu não consigo mostrar diferenças, exceto se elas são muito grandes. Perceberam? E é claro que o inverso. Se eu tiver amostras demais, eu vou mostrar como diferentes, mesmo coisas que não fazem a menor diferença, como 0,1. Então, aquele caso lá estava errado. Então, qual é a cura? Olhar o tamanho do efeito e retornar à teoria. A estatística não dá a última palavra. A estatística é uma evidência. Você não está autorizado a parar de usar seu cérebro. Você tem que usá-lo continuamente. Por isso que eu estou chamando o tempo todo a atenção de vocês, para que esse processo tenha decisão, mas eu botei o tamanho do efeito aqui. Ao olhar o tamanho do efeito, eu posso julgar se esse tamanho do efeito, está dizendo, o acaso não foi capaz de explicar, mas esse tamanho de efeito, qual o sentido para a minha pergunta que ele tem? Ele é algo detectável, que vai servir para nós criar um método de detecção para o SUS do sistema? Ele é uma forma efetiva de avaliar se a reserva legal funciona ou não? Vocês entenderam? Eu preciso analisar o tamanho de efeito para que eu seja capaz de analisar isso. Eu tenho apenas para mostrar para vocês um conjunto bem pequeno de coisas para ficar atento, né? A estatística geral é isso que nós falamos. Mas uma coisa importante é que cada dado que eu coleto pode ter um nível de variação. Imagina que esse traço fosse feito da seguinte maneira. Eu vou fazer um traço antes e depois da média que representasse o seguinte. Lembra daquela curva de Gauss? 95% de chance dos dados reais estarem nesse intervalo, usando a curva de Gauss. Tudo bem? Significa que se uma coisa estiver muito além disso, ela vai ser considerada diferente a um nível de 5% desse valor que eu estou encontrando. Existem fenômenos que variam muito e fenômenos que variam pouco. Para ganhar um 10 na minha aula, o que vocês fazem com o C ali? O que vocês fariam para vocês melhorarem a sua interpretação do que acontece com o C em relação ao B? Podia ser, mas eu tenho uma solução mais nas entranhas, digamos assim. Coleto mais, né, gente? Aumenta o número de amostras. Existem fenômenos que variam muito e fenômenos que variam pouco? Fenômenos que variam muito não é natural que eu colete mais para ter uma explicação melhor do sistema? Vocês percebem? O que vai acontecer quando eu aumento o número de amostras? Vocês lembram que a curva normal fazia assim? Vocês lembram? Que quando eu reduzo, ela faz assim? Então, lembram quando às vezes se fala assim, para eu comparar duas coisas, eu tenho que fazer exatamente igual para comparar? Isso é uma idiotice, sem sentido. Na verdade, para comparar coisas que são diferentes, se elas variam diferentes, eu vou ter que coletar mais onde varia mais, e coletar menos onde varia menos, para que elas realmente sejam comparáveis. Percebe? Eu tenho que entender como é que acontece essa variação. Então, esse é um tema importante para vocês ficarem atentos. Esse é um tema importantíssimo. Não é incomum que as pessoas dizem que na área das ciências humanas nós não precisamos de estatística. Não é assim que o mundo trabalha hoje. Muitas pessoas discutem muito na área de educação. Educação é uma área pesadamente em estatística hoje, no mundo todo. E é por isso que tem avançado algumas coisas. A estatística não vai coisificar as pessoas, porque não é assim que a coisa funciona. Por exemplo, uma das maneiras de fazer um teste estatístico interessante, chamada pareado, onde eu comparo a pessoa com ela mesma. Eu não tenho que comparar a pessoa com o outro. Então, nós podemos fazer isso. A estatística não vai coisificar ninguém, porque transforma em números. Agora, ela nos dá avanços importantes. Isso são trabalhos sobre a aprendizagem ativa
e como é que isso aumenta a performance de alunos em ciência, engenharia e matemática. Está aqui por duas razões. Primeiro, eu estou falando para um conjunto de alunos de iniciação científica. Vocês gostariam de ser pesquisadores? Vocês gostariam de ser professores? Então, pelo amor de Deus, vão melhorar as aulas. Porque vocês estão cansados de ter aula onde o professor fala e vocês dormem, não estão? Então, vamos mudar essa brincadeira. Não está na hora. E eu espero que vocês não tenham dormido até agora. Mas nós precisamos mudar isso desesperadamente. E uma das coisas é a aprendizagem ativa, na qual vocês trabalham. Era impossível fazer isso hoje. Mas vocês precisam participar do processo de aprendizagem para a gente funcionar. E isso está acontecendo no mundo todo. Em várias áreas isso é feito. Mas aqui tem uma coisa interessante. Isso é o tamanho do efeito. Está vendo? O valor esperado, 0. Tudo bem? Esse tipo de estudo é chamado meta-análise. Cada um de nós pode fazer um estudo isolado. Mas se você for pensar, nós precisamos juntar muitos estudos de câncer para tomar uma decisão geral sobre o câncer. Só o estudo dele pode não ser suficiente. Vocês concordam? A meta-análise é uma técnica quando nós juntamos uma grande quantidade de estudos e juntamos os resultados dos estudos e fazemos uma análise, uma meta-análise, uma análise além da análise. E aí eu tenho um tamanho do efeito, que é essa média, e essa variação. Lembra daquele intervalo de confiança? Daquela variação? 95% dos dados devem estar ali. E aí eu consigo comparar com o valor esperado 0, igual nós explicamos aqui. E aí está dizendo que para biologia os resultados foram melhores, para química foram melhores, mas para computer science foi melhor? Eu tenho evidências suficientes para dizer que em computer science o active learning vai dar resultado? Não, gente, é assim que é ciência. Olha o número de amostras. O que vocês vão fazer da computer science? Coletar mais dados. É assim que faz ciência. E eu posso estar errado, e pode ser que não dê certo em computer science? Pode. E se não der, o que eu vou fazer? Vou tentar entender por quê. Porque pode ser que os casos de computer science já aprendem de outra forma efetiva. Beleza? Vocês entendem? Agora, geologia. Beleza? Está vendo o tamanho do intervalo de confiança? Por que o intervalo foi grande? Vocês perceberam que vocês aprenderam estatística? Vocês perceberam que vocês aprenderam? Porque vocês aprenderam a lógica básica da ideia. Agora, isso também serve de uma análise de lacuna. Aonde é que nós precisamos fazer mais pesquisa? Computer science e geologia. Não preciso fazer tanto, eu não gastaria tanta energia hoje, não, eu gastaria em todos, está tudo fraco, hein? Mas, sei lá, física, onde historicamente tem uma grande discussão em educação. Os físicos têm historicamente uma larga discussão em educação, historicamente. E os resultados tem mais estudos e tem uma diferença. Mas você percebeu como há uma ciência nova da síntese, que é juntar tudo que todo mundo viu e produzir uma síntese. E essa síntese é mais sólida e, portanto, responde melhor às necessidades que a sociedade tem com relação às coisas. Beleza. Esse é um trabalho de uma colega minha, que eu estava homenageando ontem, numa palestra. A professora Edivane Vilaron, tem participação de vários alunos, professores. E esse é sobre tomate aqui em Goiás. E aí o que acontece com o tomate? Em casas de vegetação, onde você botou abelhas para polinizar o tomate, em cultivos no ambiente e sem as abelhas. Observa esse número, é um número da variação, tudo bem? Existem variáveis, como a quantidade de pólen, que as variações são grandes, você está vendo? Variou muito aqui dentro das abelhas, dentro das casas de vegetação. O número interessante que eu quero sugerir a vocês, você está vendo aqui a estatística do teste? F5.12 foi a estatística do teste, P igual a 0.009. Tem diferença? Tem. Qual que é a diferença? Dá uma olhada na massa fresca do tomate. 53,7 na casa de vegetação onde tem abelhas polinizando, 45,4 no ambiente, 46,6 na casa de vegetação sem abelhas polinizando. Então eu tenho quase 10 gramas a mais de tomate numa casa de vegetação com abelha polinizando.
por que, que as pessoas estão querendo criar ela na casa de vegetação? Hã? Mas tem uma outra razão. Por causa do ambiente. Porque o tomate, o cara coloca quase 800 momentos diferentes agrotóxicos no tomate. Na casa de vegetação está fechado, não tem a praga. Com isso eu não preciso colocar esse agrotóxico. Então, ao fazer isso, nós reduzimos o impacto sobre o meio ambiente. Beleza? Isso é um trabalho da Universidade Federal de Goiás. Esse é o tipo de coisa que nós oferecemos a esse país. Mas eu tenho que provar isso, porque eu tenho que convencer pessoas que não querem ser convencidas pelos fatos. Vocês entenderam o papel da estatística? Agora, tem que ser simples. Eu tenho que ser capaz de dizer 10 gramas a mais de... E tanto de diminuição de agrotóxico no sistema. Eu queria agradecer vocês pela paciência. Eu quero fazer uma pergunta antes de acabar. O delta é o nosso teste estatístico. Que a diferença de vocês estavam antes e depois? A primeira percepção, a primeira pergunta é: o nível de pânico frente à estatística reduziu? Reduziu. Ela atende ao título da minha palestra de que não é tão difícil? Eu fiz coisas extremamente sofisticadas aqui. Eu escrevi um programa de computador, eu fiz contas, eu fiz um monte de coisas. Que são, para muitos de vocês, não faz parte do seu vocabulário ou do seu arsenal comum de trabalho. Vocês concordam? Não são essas as coisas importantes. É o raciocínio lógico, a única coisa realmente importante. O que eu gostaria de deixar para vocês é o desafio de tentar pensar dessa forma nos trabalhos que vocês têm. Existem professores de estatística capazes de ensinar a técnica de fazer a conta. Mas o que eu quero é desqualificar a importância da técnica de fazer a conta. Porque a técnica de fazer a conta, sem o cérebro capaz de raciocinar, é nada. Eu tenho que saber fazer aquilo direito. Mas os computadores fazem isso com rapidez e facilidade extrema. A lógica disso é, essa palestra pode ficar, de alguma maneira, em forma que eles possam baixar, Jéssica? Você encontra um jeito, né? Tudo bem. Os passos disso estão... E eu escrevi uma apostila que ensina cada um desses passos para quem precisar e quiser explorar um pouco mais isso. Há professores de estatística em vários cursos capazes de ajudar vocês nas questões práticas. Mas o que eu acho importante é o conceito de que nós estamos testando uma coisa precisa, que é até que ponto que as minhas amostras podem... O acaso das minhas amostras pode não representar ou pode causar as diferenças que eu estou observando. E retirar isso como hipótese. Eu preciso, por honestidade intelectual, argumentar que essa estatística de frequentista é apenas uma de várias estratégias possíveis e que há métodos mais sofisticados. Para aqueles que vão avançar para os métodos sofisticados, é importante dominar o simples primeiro, antes de pular para o sofisticado. Mas não esqueçam dos passos, porque os passos têm um papel importante de melhorar a nossa habilidade de comunicar e de simplificar o sistema. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu realmente adorei a oportunidade de conhecer vocês e ver pessoas trabalhando com coisas tão diferentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigado, gente. Pessoal, Perguntas? quem tem pergunta? Professor, bom dia. Meu nome é Felipe César, eu sou professor lá da Engenharia Mecânica e estou fazendo doutorado em Engenharia Mecânica lá na UFO. E, recentemente, né, o senhor falando sobre estatística aí, nós nos deparamos com uma censura do governo em relação a dados estatísticos vindos da Fiocruz. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre. Eu acho que o que acontece... tem coisa que não dá para comentar, porque é de um nível de mediocridade que está abaixo do nível do que nós estamos discutindo, né? Agora, a Fiocruz é sem dúvida. E aí eu posso dizer um pouco, porque como eu trabalhei com transmissão de histossomose,
a Fiocruz é o grande referencial em tudo isso. A qualidade dos estudos do IBGE e da Fiocruz são muito altos. E aí eu vou argumentar, inclusive, uma coisa importante. A ciência brasileira avançou muito graças a uma instituição como Fiocruz, porque, durante muito tempo, a grande parte da visão quantitativa clara vinha da medicina ligada à epidemiologia. Porque lá atrás, as doenças como Chagas, a própria esquistossomose, geravam a necessidade de estudos epidemiológicos quantitativos mais efetivos. Então, eles têm um histórico. Por exemplo, a minha ciência, ecologia, é muito recente. Se você for comparar o nível de desenvolvimento que o pessoal da epidemiologia do Fiocruz tem com a ecologia, e a ecologia top em análise quantitativa, eles estão muito na nossa frente. Já tive a oportunidade de ver o que eles fazem. E a mesma coisa acontece com o IBGE. Lembra daquele desenho com intervalo de confiança grande? Né? O IBGE tem critérios para apresentar um número para a sociedade extremamente rigorosos. Eles não mostram um número se os intervalos de confiança excedem determinados critérios. Eles coletam mais, até que o nível de confiabilidade no dado seja alto. Os níveis deles excedem quase tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia em termos de ciência. Então, assim, se existe alguma coisa confiável nesse Brasil, é que o Atlético vai jogar até o último minuto. Os dados do IBGE e as informações da Fiocruz. Todo mundo em Minas torce para a América. Professor, eu acho que a população também cria um pouco essa questão sobre a estatística também, sim, porque toda vez que que chega em momento de eleição, o pessoal pega aqueles dados lá e fala assim, mas o candidato ele ganhou com tanto ou com tanto. Mas, na verdade, você trata de entrevista com a pessoa naquele momento. E se tratando de dados de pessoas que podem mudar de opinião a qualquer instante, por uma coisa que um candidato ou alguma coisa que aconteça, fala assim, não vou voltar mais nisso. Então, você tem dados que foram coletados e que vão fazer parte de um espaço amostral de estatística que são extremamente variáveis. Agora, o senhor, com a sua pesquisa ali, o senhor coletou alguma coisa que é aquilo ali. É aquilo ali e não vai mudar de opinião porque agora tal coisa alterou. Então, você não pode colocar em xeque, porque naquele momento, naquele instante, a data tal que foi feito, tal coleta de dados com aquelas pessoas, aquilo mostrou isso. É só para servir de norte. Só que você não pode, né, falar que, não, a pesquisa estava errada, não sei o quê. Então, é bem diferente. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação, e aí tem uma citação do Bernard Shaw, se eu não me engano, dizendo existem mentiras falaciosas e existe estatística. Né? A estatística carrega essa coisa de que eu posso enganar. Não, é o que você está dizendo. Eu só coloco um passo a mais. Você está basicamente mostrando que a estatística que eu estou discutindo para perguntas, por exemplo, lembra que eu coloquei que ela começa com a existência de uma pergunta, porque ela define o espaço amostral? O que você está dizendo é que o espaço amostral está mudando. Porque as pessoas estão mudando. Portanto, eu tenho uma série de problemas. Só que eu tenho um problema aí. As perguntas que os cientistas fazem hoje, nós avançamos, por isso que nós temos técnicas estatísticas mais sofisticadas, elas avançam para esse tipo de problema. Por exemplo, o meu trabalho é discussão sobre como mudanças climáticas afetam a biodiversidade brasileira. Basicamente, eu tenho que prever o futuro. 90% do meu trabalho é criar modelos prevendo o que vai acontecer. Discutindo séries temporais. Trabalhando para um mundo que muda a cada momento. E criando estratégias disso. E é claro, o desafio nos torna mais fortes, porque exige que nós criemos técnicas mais sofisticadas e avance. Eu não tenho muito problema com a crítica quando diz, isso é um problema. Não. Eu tenho crítica com a crítica desonesta. Mas, assim, todos os métodos que vocês viram, eu atacar um problema da estatística. Agora, nós temos que melhorar os métodos, porque as perguntas que surgem são cada vez mais difíceis. Elas, por exemplo, têm essa história de como as séries temporais funcionam. E aí eu estou analisando um fenômeno em que os parâmetros mudam no tempo.
tipo de pergunta que vocês fazem em engenharia mecânica e em outras áreas de conhecimento. Então, nós temos esse perfil. Eu acho que aí existe esse problema. Agora, ele existe em muitos sistemas. Nós estamos no momento que nós temos que valorizar como que nós nos expressamos com relação à informação empírica para garantir a realidade desses fatos. Deixa eu só contar mais uma parábolazinha rápida. Eu sou especialista em libélula. É estranho, porque eu sou muito mais matemático, mas eu sou especialista. Eu sou o coordenador da lista brasileira de espécies mensagens de extinção de libélula, por exemplo. E aí, recentemente, tem um pessoal vendendo no estado de Goiás a ideia. Gente, ouça isso aí, tá? Vendendo a ideia de que você planta uma planta que atrai libélula, as libélulas vão comer o mosquito da dengue e vai controlar a mosquito da dengue. Isso é o típico da coisa que está absolutamente incorreto. Não existe nenhuma base científica para suportar isso. É uma coisa que nós temos que fazer esse experimento. Mas aqui é o tipo de situação em que nós precisamos de evidências empíricas para mostrar para as pessoas que as coisas não funcionam assim. Vocês entendem? Não basta eu dizer que não há lógica nenhuma porque libélula não é atraída por cheiro, porque a antena de libélula não evoluiu dessa maneira. Não adianta só eu dizer que libélula é um predador generalista, vai comer qualquer coisa, então a menos que você bote todos os mosquitos da dengue em fila, não vai funcionar, porque o mundo é enorme. Os caras não conseguem contra a dengue jogando agrotóxico, né? Mas as pessoas e prefeituras do interior estão comprando isso. Então, eu preciso da evidência empírica, né? E essa é uma coisa importante, essa é a mensagem central. Professor, parabéns, eu gostei muito, né? Eu sou engenheiro, né? Hoje, atualmente, eu curso finanças na UFG, em pós-graduação. E já que o senhor comentou sobre a libélula, eu tenho uma questão pessoal, uma pergunta pessoal. A dengue é uma questão pública ou é um desequilíbrio da natureza? Não, é uma questão pública. Eu acho que porque se você for ver a quantidade de mosquito da dengue mantido em áreas como terrenos baldios e outras coisas, ela é algo que está muito próximo de como nós humanos causamos dentro do sistema urbano em determinadas características. Por exemplo, você podia argumentar que em algumas situações no Brasil, leishmaniose é uma questão de desequilíbrio, porque quando você corta a floresta, você aumenta a quantidade de mosquitos transmissores e você entra num determinado tipo de ciclo. Né? Pessoal, só mais uma pergunta, tá? Bom dia, parabéns pela palestra, muito boa. O senhor falou sobre uma apostila que o senhor produziu. Ela está disponível aonde? Então, normalmente, todas as disciplinas que eu dou, eu distribuo essa apostila para ser colocada, mas eu posso enviar para a Jéssica e criar uma forma. Ótimo. Gente, essa é uma apostila que desenha muitas coisas no modelo como eu dei aula, na forma de ser simples. Ela usa um programa chamado Estatística como exemplo, mas o que é interessante é que eu pego cada um dos testes estatísticos e tento apresentar as ideias à forma como a gente fez. Uma coisa bem simples para os alunos de graduação usarem no dia a dia. Agora, muitas pessoas usam isso na prática e funciona bem. Tudo bem? Não. Tem coisas interessantes, seguinte, a minha ciência, minha área da ciência, nós tendemos a usar muito pouco as comparações a posteriori. A gente cria estratégias baseadas em comparações planejadas, porque a gente tem muito ênfase nas hipóteses. Só que a gente tem lá tem uma coisa que fala das ideias que levam ao Scott North, mas ele não tem o especificamente colocado. Mesmo a apostila, ela está mais focada em apresentar a lógica das ideias de cada teste, mas ela não ela não consegue ser muito profunda. Isso. Então, ela tem um pouco isso, ela até mostra isso. Você percebeu que na minha apresentação eu não aprofundei nesse tipo de conceito, mas ela tem um pouco essa ideia. Então, gente, muito obrigado. Então tá, professor, muito obrigada. Maravilhosa palestra. Obrigado.